A seguir, na rádio web Holonomia, civilizações e cidades do planeta. Acompanhem agora. Olá, eu, João Gilberto, e o nosso programa Retrato da História. Nós teremos 3 programas especiais, continuando sobre a civilização do nosso planeta, porque são 3 civilizações que estão próximas da gente. Hoje nós iremos falar de uma grande civilização, que é a civilização maia. A civilização maia é a mais antiga das culturas, considerada das pré-colombianas, a partir de 1000 a.C. O povo maia habitou a região das florestas tropicais, das atuais Guatemala, Honduras, a Península de Yucatán e o sul do México. Então, pessoal, isso é muito importante porque a civilização maia, naquela região hoje, onde a Guatemala, ali aquela região do México, foi uma das maiores civilizações que nós tivemos do lado do Atlântico. Até 1492, ainda, Cristóvão Colombo não tinha atravessado o Atlântico. Nós já falamos das civilizações todas que tiveram na Ásia, na África, em outras regiões do planeta. E aqui, na nossa região da América do Sul e América do Norte, existiam essas grandes civilizações. O apogeu deu-se entre o século III e até o século IX depois de Cristo, que despontaram 2 grandes cidades, que é a cidade de Tikal e Calakmul. Então, veja bem, essas 2 cidades, hoje elas estão em ruína, é lógico, mas são cidades que são muito visitadas, tal como lá no Egito e outros locais do mundo. Cauil, de 734 a 760, foi o grande líder que construiu um centro militar para tomar Tikal e a pirâmide que tinha naquela cidade, que chamava-se Templo Jaguar, que tinha 45 metros de altura. Então, aqui cabe também um comentário, porque nós falamos já sobre a Suméria, sobre o Egito, sobre outras civilizações. Também aqui no continente da América já existiam muitas pirâmides. E as pirâmides ela têm um papel muito importante porque ela cria um vórtice de energia cósmica e é uma maneira também de trazer conhecimento de outros quadrantes aqui para o nosso planeta. O rei Iquim, de Tikal, em 736, derrotou Cauil. Em 743, atacou as cidades de El Peru e Navajo e cercaram Tikal, construindo inúmeras pirâmides para celebrar a sua vitória. Então aqui, sempre na história, existem as guerras, existem as invasões, e tal qual como outras civilizações, também a civilização maia teve esse processo. Dentre essas pirâmides, uma que foi construída tinha 65 metros de altura, que foi chamado de Templo Quarto, com vista panorâmica para a cidade. Então, no final do nosso programa, nós vamos colocar um vídeo bonito para vocês, como é impressionante essas cidades, que hoje se tornaram sítios arqueológicos espalhados aqui pela América do Sul, América do Norte e América Central. Em 611, a 400 quilômetros ali, surgiu uma outra dinastia, que é a dinastia Palenque, que era considerada a meca da arquitetura maia. Aqui já entra o estudo fantástico, através do calendário maia, que inclusive eu peço para vocês pesquisarem, que existe uma polêmica sobre o 2012. Não vai acontecer absolutamente nada, gente. O mundo não vai acabar, simplesmente nós vamos ter uma mudança de ciclo. E é lógico, a natureza e outras situações irão se apresentar no nosso planeta, mas é um processo apenas de mudança de ciclo, que é uma mudança de ciclo para a nova era. O rei Pakal, em 615 a 683, assumiu, através da sua mãe, Saduque, que era herdeira do trono, com apenas 12 anos de idade. Ela foi regente durante 10 anos, por quê? Porque ainda ela estava esperando Pakal completar sua maioridade, porque era muito novo. Pakal construiu templos magníficos, criando novos padrões arquitetônicos. Os padrões arquitetônicos aqui da América eram impressionantes, muito mais desenvolvidos do que padrões da Grécia, de Roma.
porque aqui existe uma abundância muito grande de água aqui na América. Nós vamos falar sobre essas três civilizações e a arquitetura é uma coisa esplendorosa aqui para nós da América. Ele construiu um palácio, 6.500 metros quadrados, no centro de Palenque. Olha só que coisa extraordinária. Então, pessoal, o desenvolvimento das civilizações maia, asteca, inca no nosso continente aqui é uma coisa extraordinária. Pena que depois, nos outros blocos, nós vamos falar com vocês, isso foi destruído através de guerra, de invasão. No final do reinado de Pakal, ele construiu um complexo engenhoso da civilização maia que chama-se Templo das Inscrições, que é um local místico que em 1949, através de uma expedição de um arqueólogo, ele descobriu tudo isso, porque essa civilização, principalmente de Palenque, maias, ela ficou obscura no tempo, durante um tempo muito grande. E em 1949, através da arqueologia, ela foi descoberta. Então, pessoal, nós estamos aqui falando para vocês hoje de uma grande civilização, que é a civilização maia. Então, se vocês quiserem, tiver alguma pergunta, entre no nosso site. Nós temos lá o nosso e-mail. Faça a sua pergunta. É lógico, esses programas que nós estamos falando da civilização, a gente tem procurado passar muitas informações para vocês e não tem dado tempo, nós respondemos todos os e-mails. Mas os próximos programas que nós vamos fazer, nós iremos responder esses e-mails para você, muita informação para vocês. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, nós falamos sobre a civilização dos maias, é só um minutinho. Voltamos então com o segundo bloco hoje do nosso programa, muito interessante, falando sobre a civilização dos maias, que é uma civilização que hoje em dia existem muitos estudos profundos, que se deram através principalmente do reinado de Pakal, através do calendário maia, que esse ano, 2012, as pessoas têm uma série de informações, mas muito cuidado com essas informações que você tem, porque essas informações elas têm que ser muito bem checadas. Em 683, Pakal Votan morreu. Ele tinha 80 anos e foi feito todo um ritual. Ele foi pintado de cinábrio vermelho, ornado com ricas joias, uma máscara de jade foi colocada sobre o seu rosto e colocado no templo das inscrições e um sarcófago de 20 toneladas. Olha só, que cerimonial muito rico. A porta da tumba ela foi selada e a escada foi bloqueada. Isso que eu falei sobre a descoberta em 1949 pelo arqueólogo. Então, tudo isso ele ficou obscuro na história durante muito tempo. Apenas em 1949 que isso foi descoberto e através dos estudiosos, arquitetos, escultores criaram um esquife rico com simbolismo retratando a ressurreição de Pakal no além. Então, veja bem, isso é importante porque, tal qual como lá no Egito, né, que aqueles faraós faziam todo aquele ritual dentro das pirâmides, também aqui existiam esses rituais. Os escribas, eles esculpiram 640 grifos, contando a história do reinado de Pakal Votan, que era considerado grande. Que esse material todo, rico, foi encontrado em 1949 e que vem sendo estudado até hoje. Em 684, o filho de Pakal, Cão Balan, sobe ao trono e consolida a sua dinastia, do seu pai, construindo 3 grandes templos lá em Palenque, que foi o Templo da Cruz, o Templo da Cruz Florada e o do Sol. Então, Cambalan, que foi o filho justamente de Pakal, deu a continuidade e trouxe uma coisa muito interessante na época. Os engenheiros criaram o cálculo com o número 0. Por quê? Os cálculos de geometria, na matemática, eram só de 1 a 9. E aí entrou o 0 dentro do cálculo da geometria, que podia se fazer qualquer tipo de cálculo. Que na época, em Roma, esse tipo de cálculo, até na Grécia, não existia. Que é o famoso padrão Áurea. Então, por isso se construiu muitos templos fantásticos através desses cálculos. Porque imagine só, principalmente a civilização maia, eles estavam estabelecidos praticamente nas florestas. Então, esses cálculos tinham que ser muito bem feitos. E eles suplantaram a sabedoria dos gregos e dos romanos, introduzindo esse cálculo através da utilização do número 0. As cidades maias começaram a dissolver, de repente, uma outra. E aconteceram coisas estranhas, porque as pessoas começaram a ter problemas de saúde, uma série de situações. Essas cidades, esses reinos foram decaindo. Então, o que aconteceu? Os estudiosos dizem que esse motivo pode ter sido alguma catástrofe ambiental que teve, principalmente nesses locais onde tinha as florestas, que eles se estabeleciam, com água poluída. Então, o que aconteceu? Essas pessoas que viviam nessas cidades passaram a sair, no caso do sul, que era onde essas cidades tinham um desempenho muito
interessante, e foram para o norte. Essas cidades foram abandonadas, inclusive as pessoas até hoje têm aí um enigma. Ao norte, lá em Yucatán, as cidades floresciam. Então, ao sul, todo esse problema, as pessoas tinham essa situação de doenças. Praticamente, eles abandonaram aquela cidade, porque era muita gente que estava morrendo. E ao norte, próximo de Yucatán, surgiram grandes cidades que foram construídas, inclusive estradas, né, sofisticadas, chamadas sacabes na época, que eram cidades que tinham quilometragem lá de 100 quilômetros, com uma engenharia que não existia no mundo, gente. Então, olha só, a sabedoria desse povo que esteve aqui no nosso continente, ali próximo do México. Então, pessoal, nesse nosso segundo bloco, nós estamos falando da civilização dos maias, e nós temos mais informações minuciosas, com vídeos, inclusive com informações muito precisas no nosso site. Então eu peço, é lógico, nós temos um programa de meia hora e muitas vezes não dá para passar aquela riqueza de detalhes, que é a riqueza que existe dentro da sabedoria maia. Então vocês acessem o meu site, que é www.holonomiacomh.com.br, e lá vocês vão ter um campo dos 7 ramos de desenvolvimento da humanidade, e lá tem as 21 civilizações que nós tivemos aqui em cima do nosso planeta, porque nós falamos das principais civilizações. Então, pessoal, foi feito vários templos naquela região, colossais, tiveram uma expansão muito grande na cidade que foi construída, que foi Xexil Itzá, e que trouxe muito conhecimento e expandiu ainda mais o conhecimento dos maias. Eles tinham um tipo de calendário solar, calendário religioso. Então a sabedoria dos maias já foi impressionante, foi uma das maiores sabedorias que nós tivemos aqui no continente americano, mas que infelizmente nos outros blocos nós vamos falar sobre isso, isso foi destruído através de invasões. Em Chichén Itzá, o templo e o castelo desafiava o saber e tinha 365 degraus, 52 painéis de ciclos maias e também 9 patamares que espelhavam 18 meses do ciclo solar. Então, pessoal, nesse segundo bloco, nós explicamos com vocês, muito rapidamente, essa civilização que foi um ícone dentro aqui do nosso continente. Próximo ali do México, da Guatemala, ali América Central, mas que trouxe muito conhecimento e isso se espalhou, é lógico, para todo o nosso continente. Nós iremos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não, nós estamos aqui no nosso programa Retrato da História, falando sobre uma civilização impressionante, que é a civilização maia. Só um minutinho e nós já voltamos. Voltamos então com o nosso terceiro bloco, hoje falando de uma grande civilização da América, que é a civilização dos maias. Infelizmente, com a chegada dos espanhóis em 1517, todos os centros cosmopolitas tinham sido abandonados. Mas os poucos sobreviventes maias combateram os invasores, mas isso foi, infelizmente, ineficiente. Por quê? Porque eles foram dominados e, além de serem dizimados pelos espanhóis, a doença foi outro grande inimigo trágico. Aqui cabe um comentário especial para vocês, por quê? Todas as civilizações que existiam aqui na América, eles tinham uma higiene muito mais avançada do que lá na Europa. Por quê? Eles usavam muito os aquedutos, eles usavam muito o processo dos rios e águas. Então, eles tinham uma higiene muito acima do que era a higiene lá dos europeus. Os europeus começaram a chegar aqui e começaram a fazer o quê? Trazer todas as doenças que eles tinham lá. E isso, inclusive, foi um dos motivos que dizimou muita gente aqui da civilização, não só a civilização maia, como a civilização asteca, que nós vamos falar, a civilização dos incas, porque eles traziam muitas doenças. E como eles começaram a se relacionar, inclusive até sexualmente, com as mulheres, no caso, das tribos, do pessoal dessas civilizações, isso trouxe muita doença para cá e, infelizmente, aniquilou muitas pessoas. Em 1562, o rei espanhol, Diogo, queimou todos os textos maias, acreditando que era ditado pelo diabo, e foi o fim de milhares de anos, gente, de sabedoria da civilização maia. Que tristeza! Uma das maiores tragédias da humanidade. Gente, uma civilização naquele nível, e por questões religiosas, por questões até de ignorância, queimaram aquela sabedoria toda, fruto, coisas que eram um absurdo. E que, infelizmente, perdeu-se toda essa sabedoria. Mas depois os arqueólogos recuperaram tudo isso, e é lógico, ainda muita coisa ainda está a se esclarecer sobre essa civilização maia, mas foi um absurdo.
queimar-se toda aquela sabedoria em cima de aspectos religiosos. Muitos sítios arqueológicos ainda estão sobre a densa floresta, entre Honduras e o Yucatán, que estão intocáveis dessa civilização mágica e mística do planeta. Então, pessoal, a nossa civilização aqui da América, em especial a civilização maia que nós estamos falando hoje, iremos falar ainda da civilização dos astecas e a civilização dos incas, trouxeram sabedorias impressionantes. E todas essas civilizações, indistintamente, tinham as suas pirâmides. Nós já falamos da Suméria, que tinha os igurates. Nós já falamos do Egito, que tinha as suas pirâmides. Nós já falamos dos hebreus, que tinham também o seu sistema de comunicação, principalmente com o lado transcendental. Nós já falamos da Índia, nós já falamos da China, nós já falamos da Grécia, nós já falamos de Roma. E todas essas civilizações tiveram os seus momentos de auge, seu momento de apogeu, mas as três civilizações que nós tivemos aqui na América, realmente, em determinados setores, deram shows de desenvolvimento, dentro daquilo que nós conhecemos dentro dessas civilizações. Então, a civilização dos maias, através dos seus estudos, é muito importante que você faça essa pesquisa, mas faça a pesquisa sempre com olho de historiador, de arqueológico. Por quê? Porque nós temos um material muito grande na internet falando sobre o 21/12 de 2012, e nós já tivemos, em outros períodos da história, informações que o mundo ia acabar. Em 1000 o mundo ia acabar. Eles lançaram uma notícia que o 999 em 1000, e todo um processo religioso fez com que as pessoas doassem todos os seus bens para as igrejas, para os controles religiosos que tinha na época. O mundo acabou? Em 2000, o que eles falaram? Que ia acabar porque era o buco de milênio. O mundo acabou em 2000? Então, pessoal, cada um dentro da sua cultura, cada um dentro do seu pensamento, construa o seu mundo, que é o seu mundo da espiritualidade, o seu mundo daquilo que é a sua realidade. E não entre nessas energias pesadas de que o mundo vai acabar. Por quê? Porque, na realidade, é um novo ciclo que vai se iniciar. Assim como nós tivemos vários ciclos em outras épocas da nossa história, esse ciclo ele vai se abrir dentro do estudo que foi feito dentro dos estudos maias. Então, pessoal, de novo, eu peço para vocês acessarem o meu site, porque lá tem muito mais informação, que é o www.holonomiacomh.com.br. E como todos os nossos programas, nós vamos deixar um vídeo muito bacana para vocês, de toda aquela arqueologia, de todo aquele sítio arqueológico que ficou, está aí, e que você pode visitar, através de toda essa riqueza que os maias deixaram. Então eu deixo vocês com um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau!
A seguir, na rádio web Holonomia, civilizações e cidades do planeta. Acompanhem agora. Olá, nossos amigos internautas. Eu, João Gilberto, com o nosso programa Retrato da História, falando sobre as civilizações. E muito feliz, sabe por quê? Porque nós estamos falando das civilizações aqui próximo da gente. Nós já falamos da civilização dos grandes maias, desse povo fantástico, um império impressionante. E hoje nós iremos falar de outro grande império que nos deixou ensinamentos extraordinários. E que, através do seu poderio, hoje, é a região onde está lá a cidade do México. Então, os astecas eles formaram um poderoso império no país, onde hoje é o México, a partir de 1325 depois de Cristo. Então, essas civilizações, num período muito pequeno, já falamos dos maias, criaram impérios impressionantes. Eles se organizaram em confederações de cidades, tendo as principais Texcoco, Tenochtitlan e Teotihuacan, que era considerada a cidade dos deuses. Então, olha só, eu gosto muito dessa pronúncia porque são pronúncias muito bacanas dos astecas. E 700 depois de Cristo, numa ilha pantanosa, Texcoco, começa uma obra fantástica, que é a cidade de Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, mas que ficava sobre toda uma área pantanosa. E através de material das cidades que estavam em ruína, que era Teotihuacan, que era considerada a cidade de Deus, eles foram reproduzindo aquilo que era uma cidade que já estava em ruína. Começaram a construir essa grande cidade. Assim, o pensamento deles era o quê? Duplicar Teotihuacan, que era venerada pelos astecas como o solo sagrado dos deuses. Então essas cidades hoje, elas estão lá, muito visitadas pelas pessoas do mundo inteiro. O local mais venerado de Teotihuacan era uma pirâmide, que era a pirâmide do Sol, similar na sua base à pirâmide de Gizé no Egito. Então aqui cabe sempre um comentário, por quê? Veja bem, gente, lá do outro lado, no Egito, outro tipo de civilização, e aqui também, essas civilizações também dando passos impressionantes dentro da nossa história, né, universal. Em 1375 a 1395, o imperador Lídio Azteca começa a construir a cidade de Tenochtitlan, utilizando um sistema que revolucionou a engenharia das Américas. Por quê? Existiam muitas personalidades na sociedade que eram muito inteligentes. Então, utilizando fundações de 10 metros de profundidade, eles iam construindo sobre uma estrutura grande a metrópole flutuante, sobre um imenso lago. No final do nosso programa, nós vamos colocar um vídeo e vocês vão ver que coisa extraordinária. Uma cidade sendo construída em cima de um lago, mas um lago realmente imenso. Construíram muitos elevados, com estacas e muita pedra, que ficava acima do leito do lago, ligando a cidade com pontes elevadiças, entre o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, pessoal, eles foram construindo essa cidade, só que eles tiveram que fazer, no caso, essas passagens, para ter acesso. Esses primeiros astecas, eles chamavam a si mesmo de mexicas, e o México deve a essa civilização o seu nome, porque nós estamos lá, os mexicanos, que é oriundo justamente desse povo que chamava na época mexica. Em 1428 surge o líder Nezahualcóyotl, e que ele era de Texcoco, e ele se uniu aos astecas para derrotar justamente uns tiranos que existiam lá naquela época, que chamavam-se tepanecas, né? E eles conquistaram assim aquele imenso vale. Com o domínio de todo o vale, dominaram todo o vale, eles construíram impressionantes aquedutos, né? Aquilo que eu já falei lá da civilização maia, eles usavam muita água e tinha realmente uma higiene impressionante, que se tornaram grandes fontes nessa cidade, dando ao povo uma higiene fantástica, o que não ocorria lá na Europa, que era dizimada pelas doenças e pelas pestes. Então Nezahualcóyotl deu um impulso fantástico à cidade, com obras de alto padrão de engenharia, fazendo realmente grandes obras. Com o Império em franco crescimento, em 1440 surge o líder Montezuma I, que foi expandindo as fronteiras do Império, que atingiu até o Pacífico e o atual Golfo do México. E
Então, pessoal, olha que coisa extraordinária. Lógico, nós estamos no nosso programa, passando informações para vocês rápida, mas isso é uma história impressionante, com detalhes impressionantes que você pode buscar tudo isso através do meu site, que foi construído com muito carinho, para levar essas informações para os jovens, para as pessoas que gostam dessas informações, que são muito importantes para nós e para a nossa riqueza de conhecimento, que é o holonomiacomh.com.br, e lá tem muitas informações detalhadas, com vídeos, tá? Para que você tenha todos esses detalhes da grandeza dessas civilizações que foram construídas aqui na nossa América. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, nós estamos falando hoje de uma das maiores civilizações que nós tivemos aqui na América, que é a civilização dos Aztecas. É só um minutinho e nós já voltamos. Voltando então com o nosso programa aqui da Trato da História, eu, João Gilberto, hoje falando de uma das maiores civilizações que nós tivemos aqui perto da gente, que é a civilização dos Aztecas. Porque nós falamos de civilizações longe, lá na Suméria, no Egito, né, na Índia, na China, do outro lado do nosso Oceano Atlântico. E nós estamos agora pertinho aqui na América do Norte, América Central, tá? E depois ficarem mais perto ainda, que é a América aqui do Sul, falando sobre os Incas. Em 1449, o Império Azteca, né, possuía 15 milhões de pessoas. Em menos de um século, eles realizaram o impossível, atingindo uma das maiores civilizações da considerada Mesoamérica, tá? Ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Em Tenochtitlan, apesar da sua pujança, era vulnerável às águas, porque ela ficava num vale, num lago, e vivia sempre inundada, correndo períodos aí de muita chuva. E, infelizmente, no século XV, houve uma catástrofe lá, e a cidade quase foi destruída. Aí volta de novo, através do pedido de Montezuma, pediu para Nezahualcóyotl criar um sistema que desse sustentação, que não acontecesse aquilo. E aí aparece realmente o gênio da engenharia, Nezahualcóyotl, e ele construiu um dique de 16 quilômetros, de ponta a ponta lá no lago. Foi uma obra impressionante lá naquela época. E solucionou lá um problema naquele período de chuva. Com uma expansão enorme, aí surgiu um outro grande imperador, que foi Ayutthaya, e que de 1486 a 1501, ele era neto do Montezuma, ele levou a civilização azteca à Idade de Ouro, criando inúmeras estradas para a comunicação entre as cidades do Império. Então, pessoal, vocês veem que a história tem muitas personalidades que destroem e tem algumas personalidades que constroem. Então, nós temos que ver na história isso. Quem construiu a riqueza do nosso planeta tem todas as benesses e deve estar em patamares muito elevados. E aqueles que destruíram devem estar em situação muito desagradável, porque tudo aquilo que se constrói, né, com a benção da autoespiritualidade, e um ser vem e destrói, então a gente fica, né, muito complicado aí, naquilo que eu já falei em outros programas, que é quê? Porque cada país existe lei, cada país tem a sua maneira de pujança, e isso tem que ser respeitado. Então, foi construído no centro de Tenochtitlan uma pirâmide que chamou-se o Templo Maior, que tinha altura de aproximadamente 15 prédios de apartamentos, 100 degraus, que levaram a 2 templos que deram o nome de Chuva e Guerra. Então, veja bem, para os romanos, o tesouro mais valioso era o ouro. Para os egípcios, a vida eterna. E para os astecas, era o sangue humano, que chamavam de água preciosa, que ofereciam aos deuses. É lógico, esses povos, principalmente o asteca, ele cultuava muito sacrifício. Mas, dentro da filosofia dele, isso aí era oferecido para os deuses. Em 1502, com a morte de Ayutthaya, assume o Montezuma II. E aí atingiu, dentro do complexo todos os astecas, a sua maior e impressionante situação geográfica, que foi o quê? Eles tiveram 200 mil quilômetros quadrados com território, que ia lá da Guatemala até o México, com 25 milhões de pessoas, e foi o zênite da civilização asteca. Mas só que aí o que aconteceu? Em 1519, desembarcava lá no Golfo do México, a 320 quilômetros de Tenochtitlan, que era a sede do Império, o Cortés. E através da unificação e através de lá do contato com os nativos, que eram contra o Império de Tenochtitlan, arregimentou um povo todo e começou a marchar em direção até Tenochtitlan. Cortés, infelizmente, com pensamento de destruição. Foi muito triste falar para vocês no bloco final
do encontro que ele teve justo com Montezuma, já pensando em tomar conta e destruir tudo aquilo ali. Então as tribos, elas resistiram pessoalmente depois que Cortés chegou naquela região. Inclusive Cortés teve um filho, que foi o primeiro mestiço do Novo Mundo. Por quê? Eles atravessavam o Atlântico, vinham aqui, e é lógico, tinham as nativas aqui, eles, no caso, se relacionavam sexualmente, inclusive era apresentado até como prendas para eles, e Cortés teve esse primeiro filho e foi considerado dentro da história o primeiro mestiço de cruzamento dos europeus, no caso lá com a população lá dos astecas. Aí o que aconteceu? Cortés, ele foi reunindo um exército entre os nativos até chegar em Tenochtitlan. E o primeiro encontro com Montezuma, ele foi pacífico. Chegaram lá, se encontraram, realmente foi um marco na história humana. Por quê? Porque eram dois paralelos, gente. O representante de dois mundos totalmente diferentes. Então, nesse nosso segundo bloco, a gente passou para vocês informações que a gente vai complementar. É muito importante. Esse encontro de Montezuma com Cortés, ele ficou guardado na história. Por quê? Porque Montezuma, ele é considerado como um deus. Então, esse encontro que teve aí com Cortés, que nós vamos passar para vocês mais detalhes no terceiro bloco, foi o marco dentro da história de duas grandes civilizações. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos então com o nosso terceiro bloco do nosso programa Retrato da História, e hoje muito felizes, falando de uma das maiores civilizações que nós tivemos aqui perto da gente, no nosso continente americano, que é a civilização dos astecas. Então nós estamos falando realmente do encontro de Montezuma, e Montezuma ele foi muito ingênuo, sabe por quê? Ele recebeu lá Cortés, e levou Cortés e mostrou todo o palácio para ele, mas Cortés já estava arquitetando um plano de invadir tudo aquilo lá. E o que aconteceu? Depois, rapidamente, eles montaram um processo e sequestraram Montezuma, que ficou preso por vários meses. E aí começaram a negociar com a população, com a civilização que existia ali em Tenochtitlan. Em 1520, um grupo invadiu lá, um cerimonial que eles estavam fazendo o sacrifício, que mataram todas as pessoas, e aquilo ali foi uma grande revolta para o pessoal lá. E, inclusive, Montezuma tentou apaziguar tudo aquilo ali, mas eles já tinham percebido que Montezuma também já estava saindo fora daquilo que era, vamos dizer, o padrão do povo. E, inclusive, eles mataram Montezuma e mataram mais de 400 espanhóis e milhares de nativos. E aí ficou uma situação muito complicada. Por quê? Porque criou-se um clima de guerra. Aí o que aconteceu? Cortés, naquela confusão toda, naquela situação tudo de guerra já inicial, ele conseguiu escapar e aí prometeu destruir a cintilante Tenochtitlan para sempre. Que coisa realmente triste. Bloquearam a fonte vital da cidade, que era o quê? Porque Tenochtitlan ficava realmente num vale. Bloquearam os aquedutos, as pessoas, é lógico, ficaram sem o seu principal fonte, que era a água, os alimentos, para que o povo ficasse o quê? Para que o povo se rendesse através da fome. Mas eles tiveram resistência. E aí o que Cortés fez? No golpe final, ele desmontou os navios que ele tinha lá na costa, trouxe esses navios, montou de novo e começou a atacar aquele povo daquela cidade fantástica. E com 600 soldados, com cavalos e 50 mil nativos, invadiu e destruiu toda a cidade, dando fim a um dos maiores impérios do mundo. Então, é aquilo que eu já falei, inclusive em outros programas, nós tivemos muitos líderes que invadiram, destruíram a cidade e, consequentemente, pessoal, destruiu o quê? Destrói toda aquela sabedoria. E uma das cidades majestosas que existiu no nosso planeta e que foi construída com uma engenharia maravilhosa foi a majestosa cidade de Tenochtitlan, que hoje, é lógico, não existe mais, porque hoje a cidade ela foi totalmente reconstituída e é a cidade do México. A cidade do México, que é uma das maiores cidades do mundo. Então, essa tristeza toda foi finalizada com a destruição de Tenochtitlan. Então, pessoal, é lógico, muito rapidamente nós passamos as informações para vocês. Então, fica aqui uma pergunta para vocês que é muito interessante. Se os astecas, se Cortés não tivesse aparecido na história, como que seria aquela cidade majestosa, que hoje é lógico, a cidade do México, construída com aquela engenharia fantástica? Então sempre fica interrogação na história. E se não tivesse acontecido? Mas é lógico, a história aconteceu, então está aí, vale como sabedoria para nós,
Que vocês vão ver no vídeo que nós vamos colocar agora, a maravilha de cidade que foi construída pelos astecas naquela região, que hoje é o México, chamada Tenochtitlan. Então nós deixamos vocês com esse vídeo e deixamos também um grande abraço. E é lógico, sempre referenciando para que vocês pesquisem com mais detalhe o nosso site, que é o www.holonomia.com.br, e lá você vai ter todos esses detalhes, através de vídeo, através de informação, tudo que foi colocado lá, para que você tenha esses detalhes e veja a grandiosidade dessa civilização dos astecas que nós tivemos aqui no nosso continente americano. Então nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau! A seguir, na rádio web Holonomia, civilizações e cidades do planeta. Acompanhem agora. Olá, queridos internautas. E hoje nós iremos fazer o último programa de todas as civilizações que nós já falamos aqui, nesse ciclo que nós tivemos desde a Suméria. E hoje iremos falar sobre uma civilização que está aqui perto, e que é uma civilização que teve uma cultura impressionante próximo de nós aqui, e que ensinou muito a nós da América e também a todas as pessoas do planeta, que é a civilização dos Incas. A civilização Inca foi o resultado de culturas andinas pré-colombianas e um estado-nação chamado do Império Inca, que existiu na América do Sul a partir de 1200 d.C. até a invasão dos espanhóis e a execução do imperador Atahualpa em 1533. O Império incluía regiões desde o extremo norte, como o Equador, o sul da Colômbia, todo o Peru, Bolívia, até o noroeste ali da Argentina, o norte do Chile, atingindo 950 mil quilômetros quadrados. Olha a grandiosidade.
4 vezes maior do que o Império Azteca, que nós falamos agora no programa anterior. Então olha só a grandiosidade desse povo que vivia mais nas montanhas. É interessante que nós fizemos o programa falando sobre os maias, eles viviam mais nas selvas, nas florestas. Os astecas construíram uma das cidades mais impressionantes do nosso planeta, que foi Tenochtitlan, construíram num lago. E esse povo vivia como se fossem águias, utilizando mais a parte das montanhas. A capital era a atual cidade de Cusco, que o nome significava umbigo do mundo. Tinham 700 idiomas diferentes. O mais falado era o Quichua, destacando também a cidade de Machu Picchu e Tiwanaku. A organização social era muito semelhante aos formados das civilizações da Mesopotâmia, da Índia, da China, através de dinastias. E também depois os maias e astecas, aqui dos impérios da Mesoamérica. Então, chegou a atingir 12 milhões de pessoas quando atingiu o seu apogeu. Então, como eu já falei em outros programas, as civilizações normalmente eles atingem um pico e depois, através de uma série de armadilhas, vai entrando em decadência. A religião era dualista, constituída de forças do bem e forças do mal. E eles consideravam a força do bem o que era tudo aquilo importante para o homem. A luz, o sol, a chuva. E a do mal é óbvio, as forças negativas, em especial a seca e a guerra. Construir os templos para cultuar suas divindades, como a do sol, que é estabelecida em Cusco, Vilquique, que fica no Aconcagua, que é a montanha mais alta da América do Sul, e próximo do lago Titicaca, ali em Tinoaruá. Como todas as civilizações, cultuavam os seus deuses, tinham os seus templos, e com certeza recebiam muitas informações de outros quadrantes do universo. E eles tinham um processo de oferecer sacrifício, tanto humano como animais, em ocasiões importantes, por povos que eles conquistavam. Então conquistavam aquele povo e depois faziam rituais, no caso de sacrifício, referenciando aquilo, em especial sempre no pôr do sol. Eles tinham um calendário, que o calendário dele era um calendário fixo de 30 dias, e a cada mês tinha o seu próprio festival. Então, como se fosse uma festa. Nós temos aqui também no nosso calendário, aqui gregoriano, que vem da época grego-romana, inclusive lá do Egito, da Suméria, comemorações. Então, eles tinham o calendário dele de 30 dias, comemorava sempre algum aspecto festivo também, lá naquela região toda. Não existia um sistema de escrita. Olha que interessante, aqui não existia um sistema de escrita, mas eles tinham lá um sistema que chamava quipus, que eram cordões de lã, que eles tinham os códigos dele, que inclusive ainda, isso não foi codificado por nenhum arqueólogo, nem um cientista, tinha uma escrita muito diferenciada daquilo que a gente tem tradicionalmente, e tínhamos inclusive nos maias, os astecas, eles tinham lá o tipo de escrita deles. Eles tinham instrumentos musicais, como os tambores, as flautas de pan, chamada quena, e trombetas feitas de conchas marinhas ou de cerâmica. Então, pessoal, a civilização Inca tinha muitas características diferenciadas, apesar de estar aqui na América, de outras civilizações, inclusive aqui, até dos astecas, até dos nossos irmãos também lá, os maias. As ilhamas, aqueles bichinhos, né, que você já deve ter visto, né, aqueles bichinhos realmente muito bonitos, eles serviam como transporte e também utilizavam a carne, a lã e o couro como vestimentas. Inclusive, nós vamos colocar um vídeo no final, né, do nosso programa, como todos os programas. Então tem uma passagem, uma manada de ilhama lá, muito bonito. Os plantios eram feitos através de terraços e eles já utilizavam um sistema de curva de nível, que é um sistema moderno de plantação, e foram os primeiros a utilizar a irrigação. Então nós temos hoje, inclusive até no Brasil, nós estamos passando lá um processo de seca lá no sul, e eles já tinham esse processo aí de fazer a irrigação lá da sua cultura. Então, pessoal, nós estamos hoje fazendo um programa sobre a civilização dos Incas, e nós temos muitas informações no nosso site. Todas as civilizações, não só essas civilizações que nós falamos aqui, né, no nosso programa, mas nós temos outras mais civilizações que são, na realidade, nós temos dentro do nosso planeta, 21 civilizações foram as principais. Por quê? Uma foi perpassando a outra, uma foi sobrepujando a outra, uma foi invadindo a outra, que é basicamente aquilo que nós temos hoje construído dentro aí dos 5 continentes. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, é só um minutinho. Voltando então com o nosso segundo bloco, nosso programa Retrato da História, e hoje falando de uma das maiores civilizações que nós tivemos, que está aqui pertinho da gente.
está aqui nas montanhas dos Andes, onde inclusive os grandes mestres da grande fraternidade branca estão com o seu plano etérico e dando sustentação aqui ao nosso continente, naquele local maravilhoso, que é a Cordilheira dos Andes. Estiveram 14 principais líderes, um foi sucedendo ao outro, como outros processos que já falamos, outras civilizações. O Pachacuti, de 1400 a 1470, foi praticamente o primeiro imperador. Atahalpa, em 1502 a 1533, ele foi, no caso, executado lá com a invasão do Francisco Pizarro. Aqui já apareceu outro. Lá nas Astecas foi o Cortés, aqui é o Pizarro, espanhol que veio aqui e aniquilou essas civilizações maravilhosas que nós temos aqui. O Império Inca, ele foi derrotado por 700 espanhóis, até um exército até pequeno, 30 cavalos e milhares de ameríndios, tribos que junto com o exército invasor foi comandado por Pizarro. Então, pessoal, é lógico, o arsenal que existia lá na Europa, esse pessoal, os espanhóis, os portugueses, eles eram diferentes, porque eles já tinham conhecimento da pólvora que foi inventada na China, e aqui na América, né, não existia todo esse arsenal. Então, essas civilizações, realmente, elas foram exterminadas, por quê? Porque todo esse arsenal que veio junto com os espanhóis, em especial, eles aniquilavam, porque você ter uma flecha, você ter um material de guerra inferior ao outro, o que acontece? Acontece que você não tem aquele processo de lutar contra o outro. Então é por isso que surgiram nessas civilizações que foram invadidas, em especial pelos espanhóis, eles foram aniquilados assim muito rapidinho, dado ao quê? Ao tipo de armamento, ao tipo de artefatos que eles tinham para combater aqui as três principais civilizações que foram praticamente aniquiladas pela civilização europeia. Então, veja bem, a sabedoria inca, ela é impressionante, porque nós temos ali duas cidades muito impressionantes, que é, primeiro é uma cidade que é uma das cidades mais visitadas no mundo inteiro, que é a cidade de Machu Picchu. Eu ainda nessa minha jornada não tive a felicidade de visitar, mas olha só, é uma das únicas cidades do mundo que está construída aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar, gente. Então, como se constrói essas cidades? Se levam aquelas pedras que foram construídas, aqueles templos todos. Então, tudo isso, ainda dentro da civilização inca, é um enigma. Porque essas principais civilizações que nós tivemos aqui na América ainda tem muito enigma. Tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas. E é lógico, o tempo certo, as revelações que nós teremos aí na nova era, não só com relação à religião, à política, a uma série de situações até da ciência, mas em especial dessas civilizações. Por quê? Com o passar do tempo, a arqueologia e a ciência específica de identificar o que aconteceu com as civilizações, tudo isso vai ser esclarecido da melhor maneira possível. Então a civilização inca, ela atingiu um ápice impressionante e, como a civilização asteca, sofreu o quê? Sofreu invasão. Por quê? O nosso continente, em 1492, recebeu aqui o grande ser de luz, Cristóvão Colombo, e a partir daí se descobriu que existia um outro continente, mas que era muito avançado, porque, independentemente das civilizações que existiam na Suméria, no Egito, na Índia, em outras regiões do planeta, essas civilizações estavam aqui e tinham um desenvolvimento impressionante. E essas civilizações conseguiram esse desenvolvimento muito rápido. Em períodos de 100, 200, 300 anos, eles conseguiram construir coisas que muitas vezes, em outras civilizações lá atrás, demoraram-se milhares de anos para ser construído. Então, o que nós temos de sabedoria em cima de tudo isso? É que aqui, no Brasil, que inclusive vão ser os próximos programas que nós vamos fazer, nós vamos trazer toda essa sabedoria de todas essas civilizações que nós falamos, desde a Suméria até aqui Inca, e mostrar para vocês agora, dentro de um projeto extraordinário, o que tudo isso influenciou, está influenciando e vai influenciar ainda o nosso país dentro dos 7 ramos de desenvolvimento da humanidade. Nós iremos desdobrar os nossos programas, a partir agora do próximo programa que nós vamos falar sobre o processo brasileiro dentro de todas as sabedorias que estiveram aqui, desde o descobrimento do Brasil. Por que Pedro Álvares Cabral veio aqui? Ele veio aqui, não veio a passeio. Tudo, gente, tem a mão da alta espiritualidade. Então, no primeiro momento foram os europeus, depois foram os nossos irmãos negros,
depois foram os nossos irmãos da Ásia, depois os nossos irmãos de outros confins do mundo, objetivando isso, agregar toda essa civilização aqui. E tem uma coisa muito importante, você que está nos ouvindo, você que está aí no seu computador, no seu notebook, nós vamos falar no terceiro bloco e dar detalhes para vocês, porque você também conviveu lá atrás naquela civilização. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Então agora chegou a hora do quê? Chegou a hora da união de todo esse povo para levar essa nova civilização da nova era à frente. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Nós estamos falando de uma civilização muito rica, que trouxe muita cultura e muita sabedoria para nós aqui, o povo da América, que é a cultura do Império Inca. Só um minutinho e nós já voltamos. Olá, queridos internautas, eu, João Gilberto, com o nosso programa Retrato da História. E hoje muito felizes de concluindo um estudo fantástico que nós fizemos, com vários programas falando sobre a civilização. A pessoa pode falar, mas você está falando sobre coisa velha, coisa ultrapassada. Gente, a história, apesar de termos aí 6.000 anos, 10.000 anos de história para trás, mas tudo aquilo que aconteceu lá na Suméria, tudo aquilo que aconteceu lá no Egito, tudo aquilo que aconteceu lá na China, tudo aquilo que aconteceu lá na Índia, tudo aquilo que aconteceu lá com os nossos irmãos hebreus, tudo aquilo que aconteceu lá com os nossos irmãos de Roma, tudo aquilo que aconteceu com nossos irmãos da Grécia, tudo aquilo que aconteceu com nossos irmãos maias, tudo aquilo que aconteceu com nossos irmãos incas, que nós estamos falando hoje, tudo aquilo que aconteceu com nossos irmãos astecas, faz parte da história e aí tem sempre a alta espiritualidade. Por quê? Porque tudo isso, apesar de ser história, faz parte daquilo que é a riqueza que nós temos aqui no nosso planeta. Todos os planetas têm a sua história. É lógico que nós estamos aqui no planeta Terra, encarnados aqui, mas nós estamos quadrantes no universo aí impressionantes. Se você tivesse lá na Pleiades, a história da Pleiades seria outra história. Se você tivesse lá em Órion, a história de Órion seria outra história. Se você tivesse em Betelgeuse, que é outro complexo também, lá teria outra história. Então, nós estamos aqui e temos que referenciar a história, por quê? Porque todas essas personalidades, tudo aquilo que aconteceu na história, há muito tempo atrás, tem a mão da alta espiritualidade. E agora chegou o momento do quê? Que é a era de Aquário, que é a era de juntar tudo isso. Por quê? Lá há muito tempo atrás, não existia toda essa estrutura que nós temos hoje de mídia. Vocês estão aí, no seu computador, no seu laptop, hoje no seu tablet. Olha só, a gente não tinha nem computador há uns tempos atrás, agora já tem tablet, olha que coisa bacana. Daqui a pouco o tablet vai ser coisa obsoleta, sabe por quê? Porque isso é evolução, gente. Então eu estou falando tudo isso por quê? Porque a nossa história realmente ela é muito antiga, mas a história nunca para. Porque a história é justo aquilo que nós temos para a evolução, daquilo que nós temos que chegar. Nós temos um caminho longo ainda a atingir, que é o caminho justo daquilo que a alta espiritualidade, que esses grandes líderes vieram aqui em cima do planeta, que é o quê? Que é que todas as pessoas realmente vivam uma vida de padrão, uma vida boa, mas que nós vimos com todas essas histórias que nós contamos das civilizações, que nem sempre, muitas vezes, os grandes líderes pensam no povo. Que nem sempre os grandes líderes levam aquela sabedoria para o povo. E hoje, com a nova era, todos os meios de comunicação vão ter que ter esse perfil. Os canais de televisão que não tiveram o perfil de levar conhecimento, de levar sabedoria, de enriquecer você tal qual como outras civilizações nós tivemos, vai ficar pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque agora chegou a hora da desconfiguração da violência, a desconfiguração de patamares que já o planeta, a Mãe Terra, já cansou. E a Mãe Terra está dando seus recados. Então o homem ele tem que ter sabedoria de perceber esses recados e mudar o seu vórtice, que é o vórtice novo da nova era. É a era da sabedoria, a era da fraternidade, é a era da amizade e principalmente, sabe qual que é a era? É a era do amor. Mas não esse amor que a gente vê em televisão, em novela, na cama. É o amor justo da sabedoria daqueles grandes seres que estiveram aqui, construíram civilizações impressionantes, mas que infelizmente caíram nas armadilhas e que deixaram isso tudo por concluir. E agora na nova era vai ser concluído, através dos grandes líderes que nós temos na nova era, que são os grandes seres que estiveram dentro dessas civilizações, tal qual como o mestre Saint Germain.
tal qual como o mestre Jesus, tal qual como o mestre Almória, tal qual como o mestre Lanto, tal qual como o mestre Rovena, tal qual como o mestre Larion, tal qual como os grandes mestres que estão o tempo inteiro nos protegendo. Só que agora chegou a hora do joio e do trigo. As pessoas que já tiveram muitas oportunidades na sua vida e que de novo estão perdendo essa oportunidade, elas não vão ser descartadas. Apenas elas vão ficar em patamares muito baixos, porque tudo tem que se continuar. Então, pessoal, nós deixamos aqui, finalizamos o nosso programa hoje dos Incas, falando de todas as civilizações que vieram em cima do nosso planeta, e vamos deixar um vídeo realmente maravilhoso para você ver a grandiosidade desse povo que construiu em montanhas cidades maravilhosas, fruto da sabedoria do ser humano que habita esse planeta. Então nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau! Vocês ouviram na rádio web Holonomia, Civilizações e Cidades do Planeta. Continuem com a nossa programação.